Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por cada um desses irmãos que estão aqui nessa tarde, Pai. E obrigado também por aqueles que não estão aqui presentes, mas que de alguma forma vão ouvir essa mensagem, Pai. Eu quero te pedir, Pai, alcance os nossos corações. Como nós precisamos de Ti, Pai. Como precisamos entender a missão do Senhor e, sobretudo, Pai, conhecer a Ti, para que possamos prosseguir, Pai, em graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Paramos na terceira bem-aventurança, não foi isso? E qual foi a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados, me ajudem. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é isso? Irmãos, nós já sabemos que os pobres de espírito são aqueles que consideram as suas misérias e estão dispostos a abandonar. Os felizes são aqueles que choram, mas que choram pelo seu pecado e que estão dispostos a abandonar. E bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, né? Uma contradição cultural, não é isso? Por que é uma contradição cultural? Porque o forte na nossa cultura é aquele que tem mais poder aquisitivo, é aquele que é mais arrogante, é aquele que é mais estúpido, é aquele que é mais enérgico, é aquele que fala de qualquer jeito, mas que vence o debate. Sim ou não? Irmãos, dito tudo isso, eu pergunto aos irmãos, o que vem na mente de vocês quando se deparam com o termo manso? O que vocês entendem por mansidão? Paciente? Calmo? Alguém me ajuda? Pode falar, irmão. Querina? Carvalho? Tá filmando, irmãos, mas a gente tem que ser dinâmico. Pode falar. Submisso. Pessoa que pensa antes de agir. Que pensa antes de agir, né? Querino? Controle do impulso. Controle do impulso. Coronel Dantas. Basicamente é isso que eu falo. No primeiro momento, você analisa nesse sentido. No primeiro momento, você analisa dessa forma, né? Então, irmãos. Mansidão tem a ver com calma. Entendi. No lugar comum, mansidão seria. Amém. Irmãos, então, obrigado pela participação. A gente precisa também entender, né? Eu já falei isso aqui em outra ministração. Naquele período ali, haviam 5 classes, né, de judeus ali que estavam polarizados em suas seitas, se assim podemos dizer. Os fariseus eram os religiosos conservadores, né, que buscavam algo miraculoso. Os saduceus eram os supostos liberais materialistas. Eu vi até um comentário de um teólogo dizendo que eles eram os da teologia da prosperidade. Os essênios, né, irmãos, eram aqueles místicos, aqueles que viviam de maneira mais isolada, né, trazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje. São aqueles que tinham uma presunção, um rigor ascético maior, onde eles se consideravam melhor que os demais e por isso viviam isolados, né, achando que isso poderia santificá-los mais. E havia os zelotes, né? Quem eram os zelotes? Eram aqueles que eram na base da peixeira, né? Eram os ativistas que buscavam conquistar seu espaço por meio da força, né? De uma maneira militar. Eles militavam por poderes, né? Se assim a gente pode dizer. Os próprios apóstolos, a gente analisa aqui, né, esses 4 tipos de judeus aqui, e a gente se esquece de que os apóstolos andando com Jesus, eles também tinham uma tendência por posses, por poder. Onde é que está isso, irmão? Vamos lá em Atos 1:6 ao 7. O texto diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Respondeu-lhes:
A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Irmãos, quando a gente se depara com a fala aqui dos apóstolos, ela é muito pertinente e também é muito semelhante à nossa. Eu vou até abrir aqui, eu sei que está filmando, mas eu vou falar sobre isso. Olha, em um dado momento, acho que alguns aqui sabem que eu faço de maneira meio que anônima, né? Tento auxiliar um grupo de crianças em um determinado local. E chegou aos ouvidos de algumas autoridades, sabe? E eu não sabia de fundo social, de verba, eu não sabia de nada disso, né? E quando me fizeram uma proposta para que eu pudesse institucionalizar esse projeto, irmãos, eu fiquei meses orando, porque uma característica de um servo de Deus é orar para saber se aquilo é de Deus ou não, né? E eu pensando, puxa, olha só, Deus ouviu minhas orações. E muitas das vezes acontece que Deus ele te dá uma missão, ele confirma isso no teu coração e o próprio inimigo ele vai tentar semear alguns tipos de situações, de propostas que pode manchar aquilo que Deus te deu. Olha só, irmãos, o valor que me foi oferecido, a Fabi que é mais próxima, ela, já contei isso para ela, né? Foi um valor que eu fiquei pensando, meu Deus, qualquer momento eu posso estar saindo daqui, minha vida instável, se assim pode se dizer, financeiramente falando, no local, tem um tempo já cronometrado aqui. Cara, essa é uma proposta muito boa. Isso parece ser de Deus. E aí você vai para casa, ora, medita, vai refletindo. Olha a importância de estarmos constantemente meditando na palavra, irmãos. Sermos submissos à palavra do Senhor. Irmãos, com menos de 3 dias o Senhor já tinha tirado totalmente do meu coração qualquer vínculo desse dinheiro. Por quê? Porque lá eu não poderia pregar de maneira redentiva. Eu estaria fazendo algo que parece ser o Evangelho, mas não é. Lembra por que Paulo chamou em capítulo 6 de Atos alguns irmãos alguns varões que fossem cheios do Espírito Santo, que tivessem bom testemunho. Paulo ele escolhe alguns irmãos ali para que os donativos também que fossem entregues e a ministração que fosse levada à casa daqueles irmãos que estavam sendo convertidos fosse levada como se da parte do próprio Deus. Aí você fala assim, Rodrigo, mas o que tem a ver isso? Uma cesta básica, você pode entregar? Pode. Um ímpio pode entregar uma cesta básica? Pode. Mas você já parou para pensar, irmãos, que o Evangelho não é sobre justiça social? Porque esse mesmo apóstolo que recebeu aos seus pés as ofertas, a distribuição do povo e repartiu entre a comunidade ali, de acordo com a necessidade de cada um, foi o mesmo apóstolo que escreveu aos Tessalônicos dizendo, olha, eu percebo que tem gente aí que não está trabalhando. Então, se não está trabalhando também, não coma. Você fala, Rodrigo, foi o apóstolo Paulo. São Paulo que disse tal coisa. Ele mesmo. E por isso que o critério para ajudar na obra ali seria ser cheio do Espírito Santo, para que ele fosse conduzido pelo próprio Deus a discernir aquilo que cada um estava precisando. Porque nós precisamos compreender que nós precisamos de mantimento físico, nós precisamos do espiritual. E nós precisamos compreender que não é qualquer um que vai ter essa sensibilidade. Tem uns que estão apenas atrás de um voto. E esse cenário que nós estamos aqui é bem oportuno para se dizer tal coisa. Sim ou não? Então, irmãos, pensem bem comigo. O apóstolo Paulo diz, que seja homens cheios do Espírito Santo. E coaduna com aquilo que ele diz em 1 Coríntios capítulo 13. O que ele diz? Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. E Paulo ainda continua dizendo, olha, ainda que eu pegue todos os meus bens e venda e dê aos pobres, se não for por amor, nada serve. Muitas vezes você pode estar alimentando a preguiça de alguém. Muitas vezes você pode estar alimentando a negligência de alguém. Irmãos, nós sabemos que existem pessoas que não têm condições e o Espírito Santo vai conduzir o seu coração. E se você não está auxiliando esses,
sinto muito te dizer, meu irmão, ou você não nasceu de novo, ou o Senhor vai trazer sobre ti uma conscientização disso. E se você continua resistindo, Ele te disciplina. Porque o que você tem não é para você. Aquilo que Deus me deu, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. E o grande problema é que o nosso coração materialista muitas vezes não quer largar o osso. E isso faz parte de mansidão. Por quê, Rodrigo? Porque o manso ele está disposto o quê? A submeter a autoridade do Pai. Primeiro ponto, irmãos, entrando aqui já na bem-aventurança, se assim eu posso dizer, de maneira mais clara e mais positiva, o que nós precisamos compreender que não é mansidão? Mansidão não é uma pessoa vagarosa. Muitas pessoas, eu já pude presenciar isso, algumas pessoas estão passando necessidade, estão passando dificuldade, porque elas são indolentes, elas são preguiçosas. Elas não estão dispostas a trabalhar e sacrificar em prol do sustento da família. Elas não estão dispostas a se submeter a um chefe, a um patrão. Quer ver um exemplo, irmãos? Aqui mesmo. Nós vamos nos deparar com alguns irmãos que têm dificuldade terrível de se submeter à autoridade. Não, é porque isso está errado, tá? Mas até o errado tem a forma de você combater. Quer ver um exemplo? Quando Jesus entra dentro do templo, ali havia um contexto. Haviam cambistas ali dentro do templo. E aquele pessoal ali não era um pessoal ignorante, desprovido de conhecimento teológico e da verdade. Jesus, quando ele entra ali de maneira enérgica, vamos ser sinceros, se eu digo a vocês que entrou um rapaz no rancho e virou as mesas com um chicote na mão e chegou a mencionar, não façam da casa do meu pai uma casa de ladrões, de covios, ladrões salteadores. Irmãos, eu tenho certeza que muitos vão chegar e falar, teve um descontrolado ali, um maluco ali embaixo ali que virou as mesas, ainda chamou um monte de gente lá ao arrependimento. E o nosso grande problema é quando você não entende o contexto das coisas, você tende ao quê? A julgar de uma maneira distorcida do que realmente está acontecendo. Não, Rodrigo, mas a realidade é essa, tá? Mas qual é o contexto? Como agir diante de um flagrante de um pedófilo? Como agir diante de um cenário da sua esposa sendo abusada? Como? Como agir? Não, irmão, por favor, não entre na minha casa. Não, irmão. Isso é covardia. Isso não é mansidão. Isso não tem a ver com a mansidão divina. Para traduzirmos, ouvimos aqui, alguns dizendo, não, é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa conciliadora. De fato, tudo isso faz sentido. Mas se isso também estiver fora da missão do Pai, posso dizer a vocês que isso já não é mais mansidão, é covardia. Olha Cristo. Irmãos, Cristo é o nosso maior exemplo sobre mansidão. O próprio Cristo, ele foi enérgico em diversos momentos. Mas, na grande maioria das vezes, Jesus, ele se silenciava. Ele ficava mudo. Por isso que o texto diz, como ovelha muda foi o matador. Sabe quando você vê que estão cauterizados? Estava no grupo ontem, e as pessoas discutindo. O que eu cheguei a perceber? Estavam cauterizados. Eles não estavam dispostos a ouvir a verdade. Eles estão dispostos a ouvir o quê? Aquilo que eles querem ouvir. E Jesus, quando ele esteve ali diante de Pilatos, o que ele poderia ter dito? Ele falou assim, olha, eu curei a maioria dos que estão aqui. Eu multipliquei pães, alimentei esse povo, eu multipliquei os peixes, eu fiz diversas coisas
boas. Eu fiz várias coisas sociais no meio desse povo. Mas Jesus silencia. E quando Pilatos chama ele à parte para conversar, ele diz: tu não sabe que eu tenho o poder de te condenar, te crucificar ou te soltar? Ele fala: poder nenhum tu tens se do alto não fosse te concedido. Vamos ser honestos, irmãos. Aquele mesmo homem que estava lá no Getsemane, mostrando a fragilidade de homem. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele poderia ou não poderia ter se justificado agora diante de Pilatos? E ele tinha muitos argumentos, sim ou não? E Pilatos ainda olha para ele e fala: esse homem não tem nada. Que nível, irmãos? Esse é o nível que o Senhor nos chama hoje. Para aprender a sofrer o dano. Uma das características de um servo de Deus manso. Ah, irmão, eu estou certo. Mas muitas das vezes tem gente cauterizada. E o que você faz diante de um contexto como esse? Ore. Ore e se retire. O que nós não podemos é, sabe o que, irmãos? Agir como o diabo. Enquanto Jesus nos ensina: sede humildes, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o diabo nos ensina o quê? Seja arrogante, estúpido, vai. Vai, Zelote. Vai, arranca a orelha. Arranca. Jesus não. Jesus, ele tem um olhar que constrange, né? Mesmo ele sabendo que Pedro iria traí-lo, né, irmãos? Isso é incrível, né? E muitas vezes somos como Pedro, né? Agressivos. E queremos fazer as coisas e ainda intitulamos que vamos fazer. Mas na primeira saia justa, negamos Jesus. É ou não é? Não conheço. E existem várias formas de negar Jesus, nós sabemos. Uma das maiores dificuldades que a cristandade tem é de sofrer o dano. Isso é de toda a raça humana. Mas nós que somos cristãos, que temos o quê? O Espírito Santo. Nós precisamos, meu irmão, rogar a Deus para que Ele ministre mais sobre isso em nossos corações. Não, mas eu estou certo, eu sei. Existem formas de dialogar. Como eu disse antes do vídeo, né? Jesus e a mulher samaritana. Já pensou? O próprio Deus encarnado, falando com a mulher que estava no 5º casamento. E, na verdade, conforme diz Jesus, não era esposo dela. Imagina, hein? Hoje, o 1º, o 2º divórcio, 3º, 4º, não estou dizendo que isso é normal, tá, irmãos? O que eu estou querendo dizer é que como nós temos dificuldade para ouvir. Como nós temos dificuldade de nos comunicar com aqueles que pensam diferente de nós. Não, André, mas você está falando em meu nome. Bom, no nome da maioria que eu conheço, né? Mas sendo por mim mesmo. Vamos ser honestos. E eu meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, transforma-me. E muitas das vezes, eu até escuto, mas eu já estou refutando no coração, sabe? Lógico, você tem que refutar aquilo que não é de Deus, sabe? Mas ao invés de você estar preocupado em ganhar uma discussão, um debate, procure pensar: cara, o que há de bom nisso aqui? E naquilo que há de ruim, como eu posso fazer uma pergunta para essa pessoa refletir melhor? E quem sabe mudar de ideia? Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no poder do Espírito Santo. É só Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Não adianta. O poder da vida e da morte está na língua, e isso faz parte dos mansos. Irmãos, eu queria conseguir, seguir essas ordens assim, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? E existem muitas coisas, né, que se opõem à mansidão, né? A precipitação, né? Já tentou conversar com alguém? Você está conversando com ela, mas ela não deixa você falar? Crente. Irmãos, eu já cheguei a fazer isso
E depois, orando em casa, o Espírito Santo te incomoda, né? Fala, Rodrigo, como assim? Você viu o que o outro estava falando? Aí ainda tem uma voz sua que diz assim, Senhor, estava falando besteira. É ou não é? Olha o nível de orgulho. Não, Senhor, é porque não conhece da palavra. Mas como a pessoa vai te ouvir se você não a ouve? Sim ou não? Esse é até um princípio de respeito, irmãos. É fundamental. E nós, como cristãos, nós temos a verdade bíblica, nós temos a verdade absoluta. Alguns dizem, não, você não é o dono da verdade. Eu não. Mas Cristo é. Cristo é. E o que Ele disse, eu assino embaixo. E quando terminar, apenas diga. O que a palavra diz em relação a tal assunto? Irmãos, e não é especular. Já tiveram vezes em discipulados de eu conversar com casais, ou então alguns irmãos, e eu abri um texto para tentar levar aquele irmão a uma reflexão. E o Espírito Santo levou, foi a mim. Eu falei, é isso mesmo que eu estou falando. Eu falei, então confirmou. O orgulho te cega. O orgulho te deixa surdo. O orgulho te emburrece. Mas a mansidão, ela faz o quê? Você enxergar sempre de maneira cristalina. Meus irmãos, a precipitação. Olha, Basílio, né? Ele comparava a ira à embriaguez. E que boa comparação, né? Sejam sinceros, irmãos, quando vocês estão irados, vocês conseguem ouvir alguém? Vocês conseguem refletir? Vocês conseguem meditar? E sabe por que a gente não consegue? Porque o fruto do Espírito não está operando em nós, mas as obras da carne. É quando jogamos a toalha e falamos, Senhor, eu estou aqui. Diversas vezes eu vejo o meu coração assim, irmão. Ainda mais nesse momento agora. Aí eu vou pro banheiro às vezes, sabe? Quantas vezes, meus irmãos, eu já me ajoelhei nesse alojamento aqui, ó. O banheiro às vezes estava sujo, eu falei, eu preciso me prostrar aqui diante do Senhor. Eu preciso pedir graça a Ele. Senhor, porque meu coração está assim? Como Lutero orava, né? Livra-me de mim mesmo. Nós precisamos estar mais preocupados, irmãos, com a nossa intimidade com o Senhor do que aspectos externos. E sempre quando eu vejo o meu coração, e eu tenho certeza que os irmãos também se deparam com o coração de vocês nessa situação, é porque vocês estão numa corrida em que muitas das vezes o Senhor não te chamou para estar. Na busca de posses, na busca de reconhecimento, buscando estar em um lugar, muitas vezes, onde o Senhor não te chamou. Irmãos, a vingança. Se tem algo que existe de maneira sorrateira, até sobre aqueles que são piedosos, é esse sentimento. Sabe aquele irmão que te fez mal? Aquele irmão que todo mundo sabe que ele está errado. Vamos ser sinceros. Oramos por ele. Oramos pedindo graça sobre ele, para que ele seja descortinado e chegue ao arrependimento e tenha uma vida feliz. Ou oramos para que ele venha prostrado diante dos nossos pés. A vingança, ela usurpa uma função, uma ação que é exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Irmão, mas por que é exclusiva de Deus? Porque é Ele que vai condenar. Não estou dizendo que não devemos o quê? Confrontar, exortar e muitas das vezes ser indiferente. Ser indiferente, que contradição é? Para que aquela pessoa não pense que o pecado dela é normal. Porque o primeiro compromisso que você tem é com o Pai. E a evidência de que você está tendo um compromisso com o Pai
é muitas vezes ser indiferente. Né? Como assim? É. Sim ou não? Ainda usa Deus para fazer a vingança, né? Deus vai fazer justiça. A indiferença é diferente da vingança, desse sentimento. Percebe, irmãos? Irmão, mas eu estou sendo indiferente com aquele irmão. Mas é indiferente para que ele esteja ciente de que ele está debaixo de uma punição, debaixo de uma ira. Foi para isso que Jesus veio, para nos livrar da ira de quem? Do Cordeiro. E não somente isso, nós não podemos ficar somente na ira do Cordeiro. Nós devemos o quê? Levá-los à reconciliação de Cristo, para que ele possa desfrutar de uma verdadeira alegria. Não é simplesmente servir pelo medo, não. Tem que existir temor. Mas o nosso objetivo principal deve ser o quê? Reconciliá-los. E se seu coração não for manso, você não vai fazer isso. Temos motivo para orar hoje, né? Uma tarde toda, né? Orar e orar pedindo. Irmãos, e olha só, o coração manso, ele não fica também fofocando, falando mal dos outros. Olha o que diz Provérbios 6,16. Todos aqui sabem, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Certa vez um fofoqueiro, né, ele veio semear, eu sabia que ele ia semear discórdia. E quando ele veio para semear, o irmão que havia pecado, ele já estava na lona, já estava no barro. No melhor lugar, né? Por que melhor lugar? Lugar de arrependimento. Esse irmão já estava contrito. E quando veio esse acusador semear discórdia, e detalhe, tá? Esse irmão é o irmão que prega o Evangelho. E nós que estamos aqui somos malvos. Somos ou não somos? Somos. O inimigo usa essa galera, né? Aí chegou, quer dizer que agora tu é advogado dele? Eu falei, eu não. O Senhor. Filhos, não pequei, mas se pecar nós temos um advogado diante do Pai. Mas olha a importância de confessar o pecado uns aos outros, para que você seja livre o quê? De enfermidades, diz o texto. E ser livre também de acusações desses aqui. Esse irmão que pecou foi manso. Talvez nós estamos aqui, ou semos contenda, ou destilamos veneno, ódio, amargura. E hoje é um dia que o Senhor nos chama e fala, filho, vem cá, quero te abraçar. Eu tenho um antídoto. Eu tenho uma cura para isso. A ausência do perdão, irmãos. Como a ausência do perdão demonstra a nossa falta de mansidão. É ou não é, irmãos? Por quê, irmão? Mas fulano fez isso, aquilo outro. Mas você fez pior diante de Deus. E por mais que ele tenha feito algo fisicamente, algo que você jamais faria, o seu coração, o seu ser, ele pode fazer a qualquer momento, se não for a graça do Senhor. Lembram, né? Mateus capítulo 5 vai nos ensinar que todos aqui são adúlteros, todos são mentirosos, todos são corruptos, todos são assassinos. O Evangelho nos coloca no mesmo patamar. Mesmo patamar. Homossexuais, ladrões, assassinos, mentirosos, fingidos, todos esses pecados. Todos esses pecados, eles são colocados no mesmo patamar. Mas, meus irmãos, o resultado da mansidão, ele nos traz uma gloriosa comunhão com o Senhor. Que mesmo diante de todas essas mazelas que você, que nós conseguimos enxergar ainda em nossos corações, nós podemos o quê? Nos aproximar, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso redentor.
Quantas vezes eu já fui orar e falei, Senhor, ainda bem que o Senhor está na minha frente. Sabe quando você se esconde? Vá para de trás da cruz e fala, Senhor, se não fosse o Senhor, eu estava perdido. Eu estava perdido. E Ele também nos promete o quê? Uma nova terra, que não é essa. Que não é essa o quê? Que não é esse reino, que não é este mundo. Aquilo que Ele disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Que os nossos corações, irmãos, possam abraçar essa verdade. Que daí então conseguiremos expressar um pouquinho de cada um que os irmãos disseram aqui no início. Conseguiremos ser mais longânimos, mais pacientes, mais misericordiosos. E Cristo nos constrange, né, irmãos? Que amor é esse, né? Que amor profundo. Vamos orar? Pai, nós desejamos ardentemente agradar ao Senhor, Pai. Por mais que venhamos desagradar os homens, por mais que venhamos, Pai, muitas das vezes, fazer oposições e também, Pai, fazemos distinção de maneira implacável daquilo que é certo e do que é errado. Nós queremos te pedir, Pai, dai-nos um coração igual ao teu. Um coração sensível ao Pai. Um coração que está mais disposto a obedecer do que ser gloriado. Pai, um coração que está disposto a estender perdão, pedir perdão. Um coração, Pai, que não se justifica diante da Tua palavra, que acolhe com mansidão, assim como o Tiago nos orienta, para acolhermos a Tua palavra com mansidão. Pai, a Tua palavra, ela é suprema. Não interessa os nossos sentimentos, Pai, e muito menos as nossas opiniões. O que importa é que a Tua palavra, ela gere vida dentro de nós, ao ponto de expressarmos, Pai, o Teu caráter. E nos ajude, Pai, a sermos firmes, sem, Pai, vacilar para um lado ou para o outro. Nos mostra, Pai, o caminho da retidão. Nos guie, segure em nossas mãos, Pai, e nos proporcione uma vida de abundante comunhão com o Senhor. E aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que eles possam ser reconciliados pelo poder do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.